quanto rende 10 mil reais na caixinha Turbo do Nubank, que rende 120% do CDI. Será que vale a pena colocar o seu dinheiro nessa caixinha Turbo? Será que o rendimento que tá lá no Nubank tá certo? Ou será que o Nubank tá fazendo conta errada com o meu dinheiro, tá fazendo ele render menos do que deveria, segundo as regras da caixinha do Nubank? E melhor, será que tem outro lugar melhor para eu colocar uma reserva de emergência? Ou melhor, para eu colocar esses 10 mil reais que eu coloquei na caixinha Turbo do Nubank? Eu testei a caixinha por 30 dias e vou trazer aqui para vocês qual é o meu veredito final. Para isso, quando a gente faz essas análises mais profundas aqui no canal, vocês sabem que vai ter algum material complementar, vai ter alguma planilha para a gente olhar e avaliar o nosso investimento, beleza? Então eu já vou compartilhar com você aqui a minha planilha, onde a gente vai acompanhar dia após dia quanto rendeu os 10 mil reais que eu coloquei na caixinha Turbo do Nubank, que no meu caso aqui rende 120% do CDI, porque eu sou cliente ultravioleta lá do Nubank e inclusive esse é um veredito que eu vou chegar aqui com você também no final desse vídeo. Será que vale a pena você ser cliente ultravioleta? Agora inclusive que você tem a opção de ser Nubank+, será que vale a pena também você ser Nubank+, ou é melhor você ficar sendo o cliente Nubank ali que não tem gasto nenhum, não precisa pagar nenhuma mensalidade, mas que também tem um rendimento menor ali com o seu investimento? No caso, você teria aí uma caixinha Turbo que rende apenas 115% do CDI. Vamos falar sobre tudo aqui nesse vídeo, mas já de cara vamos para o nosso foco inicial, que é saber quanto rende 10 mil reais na caixinha Turbo do Nubank, que rende 120% do CDI. E no final desse vídeo aqui eu vou fazer algumas simulações para você ver quanto que renderia aí 20 mil, 50 mil, 100 mil reais rendendo 120% do CDI, se você pudesse ter esse rendimento, tá? Porque no caso aqui da caixinha do Nubank, ela é limitada a 10 mil reais e esse é o primeiro ponto aqui do nosso vídeo. Você não consegue colocar mais de 10 mil reais aqui para render nessa caixinha, porém, esse dinheiro que tá lá aplicado, os 10 mil reais que você coloca, ele vai rendendo aí ao longo de todo o prazo que você deixar lá 120% do CDI, mesmo que ultrapasse os 10 mil reais. Ou seja, é diferente ali do cofrinho do Mercado Pago, em que você precisa deixar somente no máximo 10 mil reais ali e o que passa daquilo rende 100% do CDI. Aqui não, você pode deixar o dinheiro lá, vai render 120% do CDI e isso pode ficar acumulando aí ao longo dos meses e anos, é claro, até que o Nubank resolva acabar com essa caixinha Turbo. Eu espero que ela dure bastante ainda, tá bom? Mas vamos lá, o primeiro aporte que eu fiz aqui foi no dia 16/11, que foi um domingo. Eu fui lá e coloquei os 10 mil reais, como você consegue ver aqui, ó, compartilhando a minha tela, que foi quando eu fiz esse investimento. Então eu fui lá, ó, cliquei ali em investimentos, você vê que é bem difícil, tá? No primeiro momento você achar essa caixinha turbinada do Nubank, aonde que ela tá. Eu cliquei ali, primeiro foi nos investimentos de renda fixa, apareceu o Tesouro Direto, depois apareceu a caixinha do Nubank ali, cliquei, não consegui encontrar onde que seria aquilo ali, ó. Tentei colocar ali na caixinha, mas não apareceu nada dizendo que ia ser uma caixinha Turbo, nem nada do tipo. Procurei os melhores investimentos ali para ver se aparecia essa caixinha Turbo, alguma coisa assim. Fui explorar produtos, não achei caixinha, agora sim eu encontrei, ó. Ali na parte de caixinhas, ele foi e apareceu ali caixinha Turbo ultravioleta. Então vou clicar aqui, vou guardar os 10 mil reais ali, muito bem, aplicando esse dinheiro. E aí, ó, você pode ver que o limite da caixinha é de 10 mil reais, então esse realmente é o máximo que a gente consegue colocar, tá? Então vamos lá, 10 mil reais colocados ali, vai render no RDB imediato Turbo. O que que é isso? Qualquer momento que eu precisar tirar o dinheiro dali, eu posso tirar, então esse dinheiro é de liquidez diária. Então se eu precisar tirar num sábado, inclusive, eu consigo tirar, ó, o resgate é concluído imediatamente, ou seja, isso serve para mim, para minha reserva de emergência. Lembrando que a gente segue aí essa tabela de imposto, tá? De renda fixa padrão, então a partir de 2 anos você vai pagar só 15% de imposto, até 6 meses ali 22,5% e aí vai decaindo até chegar nos 15% ali. Então coloquei meu dinheiro na caixinha, lembrando que tem IOF esse investimento, tá? Então para você tirar com menos de 30 dias é muito ruim, porque o IOF vai comer grande parte do seu rendimento, tá bom? Mas a princípio é um excelente local para a gente ter a nossa reserva de emergência. Eu imagino que a sua reserva de emergência vai ser mais do que 10 mil reais, então você não vai conseguir só usar a caixinha Turbo do Nubank para isso, você vai precisar de outras opções, por isso eu também vou trazer elas aqui para você no final desse vídeo. Bom, então coloquei o meu dinheiro ali na caixinha do Nubank, os 10 mil reais no dia 16/11, que foi um domingo. Isso significa, ó, que o nosso dinheiro, como você deve saber, ele só rende em dias úteis, tá? Ou seja, finais de semanas e feriados, ele não rende. Então, logo de cara, no primeiro dia ali meu,
que eu tive, que foi o dia 17/11, que foi uma segunda-feira, o meu dinheiro continuou ali com 10 mil reais. Por quê? Porque de domingo para segunda-feira ele não rende. Então meu dinheiro ficou parado ali em 10 mil reais. Bom, aí a gente foi pro segundo dia, que foi uma terça-feira aí, de segunda para terça, o dinheiro já rende. Então ele rendeu ali R$ 6,62 no valor bruto, só que no líquido, ó, ele rendeu só 36 centavos. Por quê? Porque a gente tem o IOF, ó, que começa lá em cima, como eu falei, ele começa em 96% e chega a zero ao final dos 30 dias, beleza? Então se você tiver que tirar o dinheiro ali dentro desse período, não vale a pena, tá? Porque você vai acabar pagando muito IOF, não faça isso. Bom, esse foi o segundo dia, então vamos então para o meu terceiro dia, dia 19/11, então de terça para quarta-feira ele já cresceu mais um pouco, ó. Eu tinha acumulado ali R$ 13,24 e aí ao invés de render só 36 centavos, ele já rendeu, ó, R$ 1 em valores líquidos. Por quê? Porque o IOF diminuiu, ao invés de 96, agora 93%. E isso aqui já está aplicado o imposto de renda também, tá, pessoal? Então eu tô pagando aqui, nesse caso, 22,5 de imposto de renda, tá bom? Bom, quarto dia, então, que a gente tem aí, dia 20 de novembro, de quarta para quinta-feira, o dinheiro rendeu mais um pouquinho ali, os 10.013 viraram 10.019,86 e a gente foi evoluindo aí, isso aí ao longo dos dias. Então, bom, no quinto dia, o meu dinheiro ficou parado aí. Ei, Nubank roubou o meu rendimento aqui, ó. O que será que aconteceu? Isso aconteceu porque dia 20 de novembro foi feriado, tá? Então, de quinta para sexta-feira, que foi o dia 20 de novembro pro dia 21, não rende, porque é feriado, só rende em dia útil, então por isso que ele se manteve igual aqui, ó. Mas o IOF, ele é em dias corridos, tá? Então, enquanto no dia 20 eu ia resgatar 10.002,16 por conta do IOF aí de 86%, no dia 5, apesar do meu dinheiro não ter rendido de forma bruta, ele rendeu de forma líquida, vamos dizer assim, porque a alíquota de IOF reduziu. Então eu ganhei ali mais 40 e poucos centavos que ele rendeu porque o IOF caiu. Então, sexto dia foi um sábado, então de sexta para sábado o dinheiro rende, virou 10.026,49. De sábado para domingo não rende, então repetiu aqui. E aí fomos para o dia 24, também não rende de domingo para segunda-feira. Dia 25 já voltou a render, ó, 10.033,12. No dia 26 chegamos ao 10º dia de caixinha turbo do Nubank, 120% CDI, 10.039. Dia 27, 11º dia, 10.046,40. Aí, ó, eu já vou chegar aqui, ó, 18º dia, a gente já foi para 10.079, ou seja, a gente estava no início muito devagar aqui, agora os juros compostos já começaram a fazer alguma diferença, mesmo que seja pouco, esse dinheiro já começou a crescer mais, aqui no líquido mais ainda, tá? Porque o IOF agora já começou a cair bastante, tá? Então eu tô aí com R$ 10.037 de forma líquida. Bom, mais alguns dias aí, 21º dia, dia 7 de dezembro de 2025, 21º dia, um domingo, eu tô com R$ 10.093, beleza? Bom, mais um pouco aqui agora, dia 10 de dezembro, 24º dia, chegando mais perto do 30º dia de dinheiro investido na caixinha turbo do Nubank, tô com R$ 10.106,38, com um líquido de 10.065. 28º dia, 14 de dezembro, a gente está agora com 10.126,45 ou 10.092 de forma líquida. Até que agora a gente chega no 29º dia, 15 de dezembro, com R$ 10.126, porque a gente foi de um domingo para uma segunda-feira, então o dinheiro não rendeu, mas o IOF de novo caiu e finalmente a gente chega no IOF zerado ao final do 30º dia com R$ 10.133,15. Ou seja, se você investir R$ 10.000 ali na caixinha turbo no Nubank e aguardar 30 dias, você vai ter um retorno de aproximadamente R$ 133. Que retorno é esse que eu tive aqui, ó? Um retorno de 120% do CDI, que nesse momento aqui, nesse período que eu fiz, o CDI estava em 14,9% ao ano, então ele rendeu ali a cada dia, ó, 0,0551%, isso na verdade é o rendimento do CDI, tá? Mas como a caixinha turbo ela rende 120% do CDI, ela rendeu a cada dia 0,662%. Lembrando que isso aqui é juros compostos. Então, o valor aqui, por exemplo, do dia 19 rende sobre o dia anterior, sempre. Então, lembrando, só dia útil.
tá? Então, o valor aqui da terça-feira rendeu em cima do valor da segunda-feira, o da segunda-feira rendeu em cima do domingo e o do domingo rendeu em cima ali da sexta-feira, ou melhor, do sábado rendeu em cima do da sexta-feira ali. No final de semana a gente não tem rendimento, beleza? Então, esse é o valor aqui que rende se você deixar 10 mil reais na caixinha do Nubank. É pouco rendimento, né? Apesar de que a gente tá falando também de pouco dinheiro, ou seja, infelizmente 10 mil reais para juros compostos aqui é pouco dinheiro, e a gente deixa um prazo muito curto também, né? Só 30 dias ali, não dá para fazer mágica, não tem muito para onde ir esse dinheiro. Ou seja, mais em valores líquidos ali, a gente rendeu 100 reais, o que é bem melhor do que não render nada, primeiro, mas já é bem melhor do que você deixar na poupança, e também é muito melhor do que você deixar aí no Tesouro Selic ou num CDB de 100% do CDI. Então, sim, vale muito a pena você usar essa caixinha do Nubank aqui, se você tiver acesso a esse benefício de 120% do CDI, tá? Inclusive, para você que pode duvidar aí se o banco tá fazendo seu dinheiro render aí da forma correta, eu fiz os cálculos aqui do lado, tá? Justamente para poder comparar esses valores aqui e ver se de fato esses valores estão certos. Isso que eu trouxe aqui, esses valores aqui na coluna H e na coluna I, é simplesmente um print que eu tirei, ou seja, todos os dias eu ia lá no meu aplicativo do Nubank, printava quanto que estava o meu patrimônio ali e eu transportei esses valores aqui ao longo dos 30 dias para cá, para a planilha, beleza? Vou pedir até para o editor colocar aí na tela alguns dos prints que eu utilizei para você comprovar aí que eu realmente fiz esse investimento, mas como você já viu aqui no início do vídeo ali, eu mostrei colocando ali os 10 mil reais investidos na caixinha do Nubank. Como que a gente faz essa confirmação? E aqui eu vou fazer uma confirmação totalmente didática com você, tá? Porque já adiantando, os valores estão certos. O Nubank não vai roubar o seu dinheiro, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Ele vai colocar o seu dinheiro para render certinho ali, você pode ficar 100% despreocupado. Lembrando que esse dinheiro tem garantia do FGC até 250 mil reais. Então, você consegue colocar na caixinha turbo do Nubank, que tem um limite de 10 mil, mas você consegue colocar nas outras caixinhas lá para render 100% do CDI até o limite de 250 mil, você vai estar coberto pelo FGC, beleza? Bom, vamos lá, como que a gente faz essa conta aqui? Primeiro, eu comecei ali com 10 mil reais, certo? Então, o que que acontece? De domingo para segunda, como eu falei para você, não vai render, porque só rende dia útil. Então, esse valor aí é o igual ao que a gente teve no dia anterior. Já no dia seguinte, ele vai começar a render. E quanto que ele vai render? Ele vai render os 10 mil reais que a gente colocou, vezes o rendimento diário que está aqui. Então, só para a gente repetir, o valor que a gente já tem acumulado é 1, né? Então, eu estou multiplicando por 1, mais o rendimento diário aqui, ó, da caixinha do Nubank, que já está ali multiplicado por 120% do CDI. Então, se a gente der Enter aqui, ó, a gente vai ver que chegou em 10.662 e a gente pode confrontar com o valor que está aqui, ó, um valor que é a prova, tá? Isso daqui é o quanto eu tinha lá no aplicativo. Então, isso foi retirado do aplicativo e isso daqui também foi retirado do aplicativo do Nubank, tá? Aplicativo, beleza. Essas duas colunas aqui, aplicativo do Nubank, essas outras duas colunas aqui são os cálculos que a gente está fazendo para comprovar. Então, beleza. Agora, quanto que vai ter rendido aqui da terça para quarta-feira? De novo, o que a gente pode fazer? Lembrando que estamos falando de juros compostos. Então, o meu dinheiro, ele vai render o 0,0662% aqui em cima dos 10.662, não em cima dos 10 mil que eu coloquei no início, beleza? Juros sobre juros sempre. Então, ele vai render em cima desse valor aqui, multiplicado, então, por 1 mais isso daqui, beleza? Aí, o que a gente pode fazer, ó? 10.013,24 e 10.001,03, eu já fiz a fórmula do IOF, tá? Que acaba sendo uma fórmula mais complexa aqui. Eu já fiz isso daqui e coloquei para facilitar os nossos cálculos, beleza? Agora, a gente pode ir arrastando para baixo aqui, ó. E onde der diferença, provavelmente aconteceu alguma coisa, ó. No dia 21 de novembro, segundo os meus cálculos, era para eu estar com 10.026. Eu tô com 10.019 só. Bom, será que o Nubank roubou meu dinheiro? Não, como a gente já viu, ó, anteriormente. Esse daqui é o dia 20, então foi um feriado. Então, na verdade,
esse dinheiro ele é igual ao do dia anterior, beleza? E aí sim, ó, do próximo ele já começa a render. Então 10.026,49. Aqui, ó, é final de semana, então de sábado para domingo não rende. Então esse rendimento ele é igual ao do dia anterior. De domingo para segunda também não rende, então é igual ao dia anterior também. E agora sim a gente volta a 10.033, 10.033 tá certinho. De domingo para segunda não rende, de segunda para terça tá rendendo e a gente consegue aí arrastar essa fórmula até o final, beleza? E aí a gente pode confirmar aqui o que tem de diferença. Então, quarta para quinta rende, quinta para sexta rende, tá igual. E aqui tá diferente, ó, sábado para domingo. Então a gente tem que corrigir aqui para colocar, porque o dinheiro não rende nem do sábado para domingo, nem do domingo para segunda. Então voltou aqui, ó, 10,66, 10,66, tá certinho. Segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. Aqui deu uma diferença de novo porque final de semana de novo. Final de semana é igual ao dia anterior, sempre igual. Não rende o dinheiro só em dia útil, beleza? Então voltamos aqui, ó, 10.099, 10.106, 10.113, tudo batendo certinho. Aqui, ó, mais um final de semana. Então igual ao dia anterior, igual ao dia anterior. Então fechamos aqui, ó, tudo certinho. Nubank não roubou meu dinheiro, tá, pessoal? Todos os cálculos 100% garantidos, 100% certos. Agora, o que você precisa para desbloquear essa caixinha turbo de 120% do CDI? Você precisa ou ter um plano do Nucel, se você usa o celular aí do Nubank, ou você precisa ter um plano do Nubank Mais, ou você precisa ser um cliente ultravioleta. E aí, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa avaliar se vale a pena ter esses 120% do CDI. Se você já é um cliente no Céu aí e usa o celular do Nubank, você já ganhou esse direito, então você não vai ter nenhum gasto extra, vamos dizer assim. Você está literalmente assinando um serviço e ganhando um benefício. Agora, o Nubank Mais, ele é aquele plano de assinatura onde ou você paga R$29 por mês ou você precisa atender um determinado critério, que é o quê? A sua fatura do cartão, ela precisa estar acima de R$3.500 ou você precisa ter R$30 mil investidos no Nubank. Se você atingir qualquer desses critérios, tá? Não são todos, é só um deles, você já vai ter o Nubank Mais sem pagar mensalidade. Então, aqui eu estou considerando que você vai pagar essa mensalidade do Nubank Mais, você não vai gastar mais de R$3.500 no cartão, ou você não vai ter mais de R$30 mil investidos no Nubank. Se você for pagar essa mensalidade, o que acontece? A gente precisa entender quanto de dinheiro a gente precisa investir para que o rendimento da minha aplicação, o rendimento desse investimento aqui, compense os R$29 que a gente está gastando, tá? E aí, quanto que rende é o nosso dinheiro? Nosso dinheiro aqui, aplicado durante um mês a 120% do CDI, vai render 1,084%. E aí, isso dá pra gente aí, a gente dividindo simplesmente o 29 por 1,084, significa que a gente precisaria ter R$ 2.675,62 investidos aqui na caixinha turbo para que faça sentido pagar essa mensalidade de R$29. Essa é a primeira conta que você provavelmente vai fazer aí para chegar nessa conclusão de se vale a pena ou não você investir. Você pagar a mensalidade, na verdade, no Nubank Mais. Só que o que acontece? Se você já movimentar mais de R$900 por mês na sua conta do Nubank, você já desbloqueia uma caixinha de 115% do CDI para você colocar R$5 mil lá. Tá? Com esse limite aí. Então, na verdade, a gente tem que fazer a conta aqui da diferença desses 5% a mais do CDI que a gente ganha e não dos 120% do CDI, como tá aqui, beleza? Então, qual que é a diferença de rendimento que a gente tem ao desbloquear a caixinha de 120% do CDI? A gente tem uma diferença de 5% do CDI só. Ou seja, na verdade, a gente tem que fazer aqui o rendimento líquido do 115% do CDI e aí a gente tem que fazer a diferença desse investimento, desse rendimento. Quanto que rende? 115% do CDI. Aqui eu vou criar uma nova linha, tá? E vou colocar o rendimento da caixinha do Nubank sem ser a caixinha de 120, a caixinha de 115, tá? Então, aqui vamos colocar como rendimento diário 115%. E aí vai ser isso daqui, ó. O CDI diário, ele se mantém em 0,0551, tá? Então eu vou travar essa célula aqui do Excel.
esse rendimento de 14,9% ao ano ele não muda, tá? É o valor do CDI ali, mas o 115 é o que muda. Então, isso daqui, o 115% vai multiplicar o CDI diário. E a gente vai ter, ó, um retorno um pouquinho só menor do que o do 120% que tá aqui em cima. Então, enquanto um rende 0,06616% ao dia, o outro rende 0,06340% ao dia, beleza? Bom, quanto que isso rende em um mês? A mesma conta que a gente fez para um, a gente pode fazer para o outro. Então, enquanto um rende 1,084, o outro rende 1,038. A diferença de rendimento, então, é a seguinte. Ela é 1, mas isso daqui, tá? Sempre que a gente está trabalhando com porcentagem, a gente não subtrai nem soma porcentagem, a gente faz multiplicação e divisão, beleza? Então, a diferença é essa daqui, ó, menos 1. A diferença é de 0,045%. E aí, o quanto a gente tem que investir é basicamente a diferença que a gente ganha. Então, a gente teria que investir R$ 64.472,18 para que esse dinheiro, rendendo os 0,045% a mais, desse os R$ 29 de mensalidade que a gente paga. E aí, a gente pode fazer a mesma conta para o ultravioleta. Só que o ultravioleta é uma mensalidade muito maior, né? Uma mensalidade de R$ 89. E aí, como que você isenta essa mensalidade do Nubank Ultravioleta? Ou com R$ 8.000 de fatura no mês, ou com 50 mil investidos. E aí, você teria que investir 197 mil, né? Já não faz sentido, porque você entraria no critério de mais de 50 mil investidos e estaria isento dessa mensalidade. Da mesma forma, como eu acabei de fazer aqui com você, no Nubank+, você teria que investir 64 mil para essa diferença aqui de rendimento compensar. Isso já atenderia o critério do Nubank+, de investir mais de 30 mil reais. Então você não pagaria a mensalidade. Então isso aqui ficou meio sem sentido. Não faz sentido você pagar a mensalidade só para ter acesso a isso. Mas se você já atender um desses critérios aí, tanto de fatura quanto de valor investido, aí você já vai desbloquear isso e aí já faz sentido você usar essa caixinha turbo do Nubank. Coloca ali um limite máximo dela, que é de 10 mil reais, para você ter algum dinheiro investido ali rendendo pelo menos 120% do CDI. Agora, se você precisar de um outro excelente lugar para você fazer a sua reserva de emergência, você pode utilizar duas outras opções que não vão te limitar nesse limite tanto de 5 mil quanto de 10 mil reais, como o Nubank faz, como o Mercado Pago faz também, que é o que? Você pode utilizar aí para sua reserva de emergência o Banco Sofisa ou o Banco Daycoval. O Sofisa hoje está rendendo 105% do CDI liquidez diária e o Daycoval está rendendo 104% do CDI liquidez diária, beleza? São duas excelentes opções para a sua reserva de emergência. Se você quiser um vídeo sobre eles, sobre o Sofisa, sobre o Daycoval, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer esse vídeo aqui para você, explicando como que você faz, se o Daycoval é seguro, se o Sofisa é seguro, como avaliar esses bancos, o que você pode olhar de indicador aqui na internet para entender a saúde financeira de cada um deles. Então, se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários para mim. Agora, para fechar o vídeo, só faltou a gente simular outros valores, tá? Então, se eu tivesse colocado, se eu pudesse colocar, na verdade, 50 mil reais numa caixinha que rendesse 120% do CDI, quanto que esse dinheiro ia render em 30 dias? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Se a gente colocar 50 mil reais, ó quanto a gente vai ter no final dos 30 dias. A gente vai ter 50.660 reais, o que dá aí líquido pra gente 515 reais e 95 centavos. Já se a gente colocar 100 mil reais, a gente vai ter aí, ó, ao final de 30 dias, um retorno de 1.330 reais, um líquido de 1.031 reais. Agora, se a gente colocar 200 mil reais, o negócio já começa a ficar interessante, ó. A gente já começa a ter um lucro bruto de R$ 2.662 reais e um lucro líquido de R$ 2.063,82. Será que a sua carteira hoje ela tá rendendo 120% do CDI? Você tem essa noção? Você sabe quanto a sua carteira rende de forma consolidada aí, juntando todos os seus investimentos? Bom, se você quiser uma segunda opinião sobre a sua carteira, se você quiser saber como andam os seus investimentos sob o olhar dos nossos especialistas aqui, segundo a nossa opinião, aqui embaixo vai ter um link para você conhecer a Varos Consultoria. Dentro desse link aqui você consegue marcar uma reunião com um consultor nosso para ele avaliar a sua carteira de forma gratuita, sem
sem nenhum compromisso. O único critério que a gente pede é que você tenha ou mais de 100 mil reais investidos, ou que você tenha uma renda mensal acima de 20 mil reais, que aí o serviço da consultoria vai encaixar como uma luva, vai ser perfeito para a sua realidade como investidor. Então, se você quiser uma análise gratuita da sua carteira, link aqui embaixo na descrição para você conhecer a Varus Consultoria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.